que é um proselitismo? O que é uma conversão genuína? Quando é que nós sabemos que alguém está de fato convertido a Deus? Como identificamos que alguém apenas frequenta um ambiente religioso, mas não é convertido? E eu quero chamá-lo a que leamos juntos Mateus capítulo 23, verso 15, que vai nortear os nossos minutos de reflexão aqui. Mateus capítulo 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar, a terra e o mar, para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. O outro evangelho, estamos tratando aqui da tensão do evangelho e do outro evangelho. Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer: se alguém vos pregar um evangelho que não seja este que pregamos, que seja outro evangelho, seja considerado maldito, anátema. E ele repete isso uma vez mais. O outro evangelho, ele é baseado no proselitismo. O texto mostra que os escribas e fariseus corriam para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito é alguém que mudou de religião, que mudou de segmento. Havia o prosélito na época, chamado prosélito do portão, ou prosélito da porta, que era aquele que se convertia ao judaísmo, mas que não aderia os elementos rituais do judaísmo. Ou seja, é como se eles chegassem ao judaísmo, mas não entrassem, ficassem da porta de fato, não se circuncidavam, não faziam ali parte dos elementos centrais da religião judaica. Esses eram os prosélitos do portão, ou prosélitos da porta. Outro grupo chamava-se os prosélitos da retidão. Bem, diante disso, nós precisamos então perceber quais são as marcas dos proselitistas. Hoje não é diferente. Hoje há muito proselitismo nas igrejas. Hoje as igrejas enchem ou incham de prosélitos, não de convertidos. Aderem aos ritos de entrada, de passagem, aderem ao estilo de vida dessas comunidades, mas o coração ainda não foi visitado pela graça de Deus. Diante disso, precisamos identificar quais são os atributos, os predicados, as desqualidades, podemos dizer assim, desses proselitistas e aplicar isso hoje, olhar para o nosso entorno e saber, isso ainda existe hoje? Em primeiro lugar, Jesus disse que esses prosélitos são infelizes, ou proselitistas são infelizes, ou seja, eles estão na marca do juízo de Deus. O texto diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Vamos repetir juntos? Ai de vós. Pastor Márcio disse sobre isso pela manhã. O que é um ai? O ai é o contrário da bem-aventurança. Por exemplo, no livro de Mateus você vai ver bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Mateus capítulo 5, começa o Sermão do Monte assim. Em Lucas, além das bem-aventuranças, embora seja mais sucinto ali, ele tem também os ais. Ou seja, o contrário, não é bem-aventurado, não é supremamente feliz, como a palavra diz no original, Macarios, mas é alguém que é infeliz, pois está sob a júdice de Deus, sob a ira de Deus. Ai de vocês, escribas e fariseus, que percorrem terra e mar para fazer prosélitos, para trazer pessoas apenas para a religião de vocês. Ao invés de vocês pregarem, não há nenhuma salvação, ou não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus, vocês dizem, não há salvação se não for na minha religião. Vocês são prosélitos. Vocês não querem convertidos para Deus, vocês querem convertidos para vocês.
Esta é a denúncia de Jesus. O segundo sinal dos prosélitos ou proselitistas é que eles são hipócritas. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Hipócritas, fariseus hipócritas. O que é um hipócrita? É aquele que parece uma coisa que de fato não é. Mateus capítulo 23, como bem disse o pastor Márcio pela manhã, é na verdade um compêndio contra a religião da hipocrisia, que era a religião dos fariseus. Por várias vezes Jesus chama hipócritas, guias cegos, sepulcros caiados. Vocês por fora estão muito bem pintados como um sepulcro, mas se abrir o coração de vocês, está ali todo tipo de imundície. Um coração de um proselitista é assim, é hipócrita. Segundo é fanático, ou melhor, terceiro é fanático. O texto diz: ai de vós, escribas e fariseus, que percorrem a terra e mar para fazer um prosélito. Deixa eu lhe dizer, se a igreja de Jesus despertasse para fazer discípulos, como o falso evangelho se dispõe a fazer prosélitos, esta nação já teria muito mais pessoas convertidas a Jesus. A igreja está sentada e deitada em berço esplêndido, como no tempo do nazismo, onde as igrejas se reuniam, e uma igreja especificamente se reunia num templo que tinha um trilho de trens atrás de seu templo. E quando aquele trem passava, levando aqueles que morreriam pelo holocausto nazista, e eles ouviam o barulho daquele trem, o que aquela igreja fazia? Eles cantavam mais alto, para ignorarem o barulho daqueles que estavam por perecer. O livro de Provérbios tem um conselho prático para nós: salva aqueles que estão caminhando para a matança. Muitas vezes a igreja, e aqui absolutamente nada contra a liturgia da própria igreja, em cantar louvores, isso é a essência da igreja, mas muitas vezes, queridos, nós nos envolvemos tanto com as coisas de Deus, que esquecemos do Deus das ordens de Deus, das ordens de Deus para com o mundo. Se nós fôssemos tão diligentes em fazer discípulos como os proselitistas o são, para fazerem seus prosélitos, a igreja estaria muito mais avançada. Bem, quarto lugar, eles são malignos. Jesus disse: ai de vós, fariseus, percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, vós o tornais, juntos, 2 vezes, mais filhos do inferno que vós, ou que vocês. Eles são filhos do inferno ou filhos do reino? Você sabia que tem gente que fala do nome de Deus, mas que ainda é filho do inferno? Aliás, o próprio diabo, falamos isso no início da conferência, usou a Bíblia contra quem? Contra Jesus. Veja que ousadia. Ele toma a Escritura, ele cita Deuteronômio, ou melhor, ele cita Salmo 91, verso 11, para o próprio Jesus. O que o outro evangelho então não tem feito com a palavra de Deus? Eles são malignos. Depois de o ter desfeito, ou seja, depois de conseguir aquele que foi o seu prosélito, o seu convertido para a sua religião, você faz com que ele, que já era filho do inferno, agora seja 2 vezes filho do inferno. Ele estava ignorante e agora está 2 vezes ignorante. E quais são as armas do proselitismo? Primeiro, eles trabalham com emocionalismo, diferente de emoção. A Bíblia é repleta de emoções. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Filipenses capítulo 4, verso 4. Sofonias vai dizer até
que o nosso Deus está em nosso meio e se alegrará em nós. O cristianismo não é desconectado de emoções, de lágrimas, seja de arrependimento, seja de alegria. Porém, há um nível que se transforma em emocionalismo e se confunde muito com aquilo que é conversão. Coisas do tipo, se você sair daqui desta igreja, você está fora da bênção de Deus, logo está debaixo de maldição. Já ouvi, por exemplo, se você sair daqui eu te amaldiçoo. É isso que percorre o mundo do proselitismo religioso. Se você não tomar da água que a gente ora, então você não tem salvação. Como se as nossas obras fossem suficientes para alcançar o favor de Deus. Como se Cristo, com os braços abertos, fosse inútil. E ao terceiro dia, sua ressurreição nada valesse. Queridos, precisamos compreender que não é o medo dos homens que nos leva para perto de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer aos homens que matam o corpo, mas devemos temer a Deus que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esses homens agem com um terrorismo tão grande que fazem de Hitler um menino da terceira série. Gente que chora, gente que tem medo de se desconectar dessa tal cobertura espiritual. A cobertura espiritual que está sobre nós é o sangue de Jesus. Você não vai em nome de homens enfrentar Satanás, você vai em nome de Cristo Jesus. Quando você invade o império das trevas, manifestando a graça, pregando o evangelho, você vai em nome de Cristo e não em nome de homens. Portanto, sim, você deve acompanhar uma liderança que Deus põe sobre você, você deve respeitar homens que estão na liderança de uma igreja, isso é bíblico. Porém, a tua vida pertence a Cristo. E toda liderança que se preze e se diga cristã deve trabalhar para que você tenha maturidade espiritual suficiente para virar os seus olhos para Cristo e não para figuras humanas. Segundo método é a ganância. Eles dizem, aqui você pode mais. Deus tem muito para te dar desde que você esteja aqui. Michael Horton, que é um dos grandes escritores vivos, ele diz o seguinte: a sedução se completa quando o pastor combina o poder carnal de ser bem-sucedido com a mensagem que um corpo, ou seja, saúde, mais dinheiro, mais prédios, equivalem a sucesso. E aí ele já está à beira do abismo. Não há problema algum se você tem algo mais do que a média das pessoas possui, desde que essas coisas não possuam o seu coração. O outro evangelho diz que você vale o quanto pesa. O outro evangelho recebe o irmão que chega de carrão e diz que irmãozão abençoado, o irmão que vem de bicicleta é o irmãozinho. Mas em Cristo todos somos um, todos somos irmãos. Aqueles que andam de carro, aqueles que andam de ônibus, aqueles que andam a pé, aqueles que moram no melhor local da cidade e aqueles que moram no local mais remoto da cidade, todos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, somos então nivelados pela graça. Meu pai, antes de falecer, durante quase toda a vida, usou muletas, bem mais baixo que eu, mas quando assentávamos na mesa, nós nos olhávamos frente a frente, porque a mesa nivela todos. A graça de Deus nos nivela quando a toalha da graça, quando esta toalha da graça cobre as nossas imperfeições. Mas o outro evangelho não pensa nisso. É a ganância, é a disputa de homens, é a fonte de lucro em nome da fé. Eles conseguiram assento VIP para o inferno para a maioria das pessoas que seguem. Eles não tiram o filho pródigo do chiqueiro. O que eles fazem é permitir, é levar o filho pródigo continuar comendo lavagem, apenas dar a ele um garfo e faca.
e bons talheres, e bons pratos, e guardanapos chiques, mas continua comendo lavagem. Jesus Cristo, porém, não veio para enfeitar o chiqueiro do filho pródigo, mas veio arrancá-lo do chiqueiro do inferno e devolvê-lo ao Pai. Isso é o que o Evangelho diz. Outra arma dos proselitistas é o entretenimento. A estratégia mais amigável de todas. Não é uma estratégia hostil, aparentemente, e aqui problema nenhum com alegria, com alguma diversão na vida, absolutamente. Mas nós não ganhamos pessoas quando nos tornamos simpáticos ao mundo. Nós não ganhamos pessoas quando nós nos tornamos uma igreja de entretenimentos. Vejo pastores, por exemplo, vestidos de super-herói. Bom, eu não usaria uma roupa dessas. O ponto é que, quando você anula o microfone, o tipo de roupa, o tipo de templo onde se prega, o que deve permanecer num pregador? A palavra de Deus. Não vejo tanta dificuldade em que se tenha um adereço ou outro, mas a grande dificuldade está em que as coisas que entretêm tomam o centro da pregação e a pregação é esvaziada. Não há evangelho. Atos capítulo 3 vai mostrar que os cristãos estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Lembra de ter lido isso? Hoje parece ter o contrário. Está acontecendo o contrário. O mundo virando a igreja de cabeça para baixo. Isso é outro evangelho. Métodos infindáveis, portanto. Como é que a gente faz para a igreja crescer? Como é que a gente consegue projetar para que a igreja cresça? Não estou falando de planejamento. Toda igreja tem que ter um planejamento. A grande questão, o problema, é quando você tenta prever aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Há coisas imprevisíveis. Deus está em sua ação no âmbito do de repente. Vou lhe dar um exemplo. Atos capítulo 16, verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente veio um grande terremoto, e as correntes de todos se soltaram. Quando a igreja se reúne em nome de Cristo, queridos, Deus não usa métodos humanos para fazer aquilo que Ele tem que fazer. O método de Deus são homens. O método de Deus é a igreja. Não são máquinas, não são engenhocas. Lembre de Uzá, que tentou levar a arca de Deus para Jerusalém num carro de bois. E quando a arca foi caindo, porque os bois tropeçaram, repita isso comigo, os bois tropeçaram. Uzá então tenta salvar a arca. E é fulminado, morreu ali. Por que, Senhor? Deus não ordenou que a arca fosse levada por bois, por carros novos. Isso foi ideia dos filisteus, quando entregaram a arca para Israel. Eles gostaram da ideia e repetiram. E todas as vezes que a igreja imita o mundo, há uma tragédia por acontecer no meio da igreja. Os bois tropeçam e a morte é iminente. Eles teriam que levar a arca pelos ombros dos levitas, com os anéis que haviam em volta da arca, pelos varais. Mas eles quiseram inovar, quiseram gerar métodos à lei do menor esforço. O Senhor não nos chamou para a lei do menor esforço. Aquele que põe a mão no arado não deve de maneira alguma olhar para trás. E aquele que o faz não é digno do reino. Portanto, quero caminhar mostrando e trazendo o que não é conversão, em primeiro lugar. Ou, antes de dizer o que é conversão. Simpatia ao Evangelho não é conversão. Vamos juntos? Simpatia ao Evangelho
não é conversão. Nossa, eu gosto muito dos crentes. Gosto, vou à igreja, é uma bênção, umas músicas bonitas. No meu rádio só tem música evangélica. Lá em casa tem uma Bíblia, Salmo 91, páginas amarelas. Está lá. Eu uso roupa com dizeres evangélicos. Boné, Jesus está na minha cabeça. A camisa do sujeito está escrito Jesus no peito, Jesus no coração. Fosse possível, ele usava uma dentadura, sorria, Jesus te ama. Qualquer coisa que fosse dita evangélica. Por fora ele parece um evangélico, por dentro a alma está perdida, porque ele tem simpatia com os evangélicos, mas ele não vive o evangelho da graça. Ele ainda não se viu perdido. Simpatia ao evangelho ainda não é conversão. Segundo, parentesco com cristãos não é conversão. Seu pai é crente? Glória a Deus. Sua mãe é crente? Glória a Deus. Seu filho é crente? Glória a Deus. Mas isso não lhe confere salvação. A porta é estreita e passa um de cada vez. Mark Driscoll vai dizer que você pode ter nascido e ser apresentado na igreja, ter crescido na igreja, ter sido batizado na igreja, casar na igreja, ser velado na igreja e depois da morte se ver no inferno, caso esteja somente na igreja e não em Cristo. Parentesco com cristãos não é conversão genuína. Terceiro, lágrimas não tem a ver com conversão genuína. Há um hino antigo que cantávamos muito, ainda cantamos, hino 186 do cantor cristão, que diz: o chorar não salva, mesmo a lágrima sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar em mim. O chorar não salva. Quantos conhecem? O chorar não salva, mesmo a lágrima sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar em mim. O chorar não salva. Ouvia isso quando era criança. Igreja Batista, deixa quieto, Jardim Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. Choro, queridos, não é necessariamente sintoma de conversão. Lembre de Pedro. Pedro errou com Deus. Pedro errou com Cristo, mas foi restaurado porque encontrou lugar de arrependimento. Agora olhe para Judas, o seu choro de remorso. Veja a corda que ele foi comprar com as moedas que recebeu dos fariseus. E perceba que o caminho do remorso não é vida, mas é morte. Por isso, chorar não significa necessariamente conversão. Mas, como já disse, a conversão não inibe e não pode inibir um choro tanto de tristeza por quem somos, como por alegria de quem passamos a ser. Um autor chamado Peter Masters, que é hoje o pastor que pastoreia desde 1970 a igreja que fora pastoreada por Charles Spurgeon, Tabernáculo Metropolitano, ele escreveu o seguinte: há apenas um reconhecimento frio e intelectual do pecado, combinado a um arrependimento muito formal ou limitado, devemos duvidar então de que realmente tenha ocorrido uma verdadeira conversão. Legalismo também não é conversão. Se ativismo não é conversão, legalismo também não é. E o que trato por legalismo? Evangelho não é um grupo de ações morais que você passa a fazer e outras você deixa de fazer. Não é um conjunto de regras morais. Apenas eu fazia isso e agora não faço. Eu bebia, deixei de beber. Porque há ímpios também que deixaram de beber. Há ímpios que deixaram de fumar e nem por isso herdaram o reino dos céus por isso.
Há ímpios que resolveram-se no casamento, resolveram-se na família e nem assim receberam a graça salvadora de Deus. Eles fizeram isso por amor a eles mesmos, por amor à família deles. Portanto, é sim importante saber que o Evangelho nos tira de uma vida antiga, de comportamentos antigos, mas apenas uma troca moral de comportamento não necessariamente significa que somos convertidos. E aqui eu quero dar um exemplo. Imagine que eu seja um bom motorista. Imagine pelo menos, acho que sou. E que eu queira vir para Aracaju. E eu pego então a 116 sentido norte, tudo bem? Nordeste. Subindo no mapa. Eu chegaria aqui. Mas imagine que eu não tenha noção de que direção esteja Aracaju. Então eu pego outra direção, descendo para o sul. Eu sou um bom motorista, eu respeito as leis do trânsito, eu dirijo prudentemente, mas as minhas capacidades de direção não me farão chegar onde preciso chegar, porque eu simplesmente estou na estrada errada. As moralidades humanas podem estar muito bem equalizadas na vida de uma pessoa, mas se ela não estiver em Cristo, ela vai com todas as suas moralidades para o caminho do inferno. O que é a conversão, senão Cristo de braços abertos, impedindo-nos de continuar na direção contrária e nos dando o retorno para o Pai? Nos tirando do caminho que era para o inferno, para as trevas, e agora desviando completamente a nossa rota, de maneira que agora estamos olhando para Jesus. E não só Jesus é o fim deste caminho, como Ele é o caminho. Não só Ele é a porta, como Ele mesmo abre a porta. Isso é extraordinário. Portanto, o legalismo, o que você deixou de fazer ainda não é conversão. Quais são, portanto, então, os sinais, ou o que é uma verdadeira conversão? E finalizo, caminho para finalizar, com um exemplo de conversão. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Vamos juntos? Ele vos deu... Jesus, em seu ministério, fez muitos milagres que não estão escritos na Bíblia. 3 registrados são de ressurreição de pessoas. Você deve lembrar que Jesus ressuscitou 3 pessoas. Vamos ver quem são? Primeiro, a filha de Jairo. Segundo, filho da viúva de Naim. E o terceiro mais conhecido? O Lázaro. Quero trazer aqui uma comparação que faz Warren Wiersbe. A menina, filha de Jairo, quando Jesus vai ser consultado por Jairo, ela estava enferma em casa. E quando ele retorna, ela estava morta. Quando Jesus a ressuscita, pouco tempo de falecida ela tinha. Não é verdade? Minutos, horas. Não mais do que isso. O filho da viúva de Naim, Jesus interrompe o funeral. O pessoal está levando o corpo. Jesus para o funeral no meio da cidade e diz o seguinte: menino, levante. Isso nos mostra que ele havia falecido pelo menos um dia anterior. Então ele tinha um dia de morto. E Lázaro, Jesus chegou em Betânia, ele tinha 4 dias de morto. A pergunta é, desses 3 mortos, qual deles estava mais morto? Falaste bem.
O que mudou na vida, ou o que mudou na visão, perdão, desses 3 mortos, foi apenas o grau de decomposição. Tinha esperança para algum deles? Morreu? Acabou. Qual o nosso problema? O nosso problema é que a gente acha que aquela pessoa que é bom pai, boa mãe, que tem a moralidade em alta, que é bem visto, ele só precisa de Jesus. Ou melhor, perdão, só precisa entrar para a igreja. Sabe o que é isso? Pensamento de prosélito. Porque ele está morto. Ele só não cheira tão mal, porque há muitos mortos bem maquiados. A religião é a arte de maquiar o morto. A religião humana faz muito bem o trabalho de ornamentar o caixão do morto. Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Cristo veio para dizer: vem, Lázaro, para fora. Aleluia. Levanta-te, menina. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Portanto, Deus salva tanto o pai de família, a mãe de família, o bom filho que está indo direto para o inferno, quanto salva o pior elemento deste mundo, porque há poder em Deus para fazer o que não podemos fazer. Não subestimemos a face angelical do morto. Ele está morto e ele precisa da graça de Deus. Mas não subestime o poder de Cristo quando a decomposição está acelerada. Deus é poderoso para levantá-lo. Deus é poderoso para salvar. João capítulo 4. Necessário foi Jesus passar por Samaria. Verso 4. E ele chega a um poço chamado Poço de Jacó. E está lá uma mulher ao meio-dia fazendo o quê? Tirando água. Me dê de beber. E ela estranha aquele negócio. O senhor é judeu? O senhor é homem? O senhor está passando por Samaria? O senhor ainda vai pedir uma mulher samaritana água? O próprio texto diz: os judeus não se davam com os samaritanos. Desde o exílio de 722 a.C., quando o reino do norte é varrido pelos assírios, e o reino do norte não retorna, porque o reino do sul retorna. 100 anos depois ele é levado para a Babilônia, e 70 anos depois o remanescente fiel é trazido. O povo que for levado do norte pelos assírios, se imiscuíram com os assírios, fizeram parte dos assírios. Eles se tornaram judeus misturados, e o nome deles era samaritanos. Eles eram samaritanos. Vocês não são gente boa, vocês gostaram do exílio, não quero papo com vocês. Jesus entra em Samaria. Todo judeu fazia uma oração: obrigado, Senhor, por não ter nascido, ou por ter nascido. Por não ter nascido gentio, por não ter nascido mulher, e por não ter nascido um cachorro. Aquela mulher não era uma judia, era uma mulher, só faltava latir. Marginalizada pelos judeus, Jesus se assenta no poço e diz: dá-me água. Era transgressão nível 5, beber num copo samaritano. Era como pegar em leproso, só que você tem uma ideia. Jesus, me dá um copo d'água aí. Não, nesse copo seu aí mesmo. A glória de Deus, a santidade de Cristo não pode ser prostituída pelas impurezas desse tempo. Ele é santo, santo, santo. Como sendo tu judeu, tu me pedes água. Jesus diz: vai lá chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem. Tu não tens marido. Já tiveste 5.
E o que você tem, vive com ele, não é seu. O que Jesus começa a fazer aqui na vida dessa mulher é descortinar o seu coração. E ela disse: vejo que és profeta. Repita comigo. Primeiro ela entende que Jesus era um judeu, antes, um judeu. Ela identifica pelos ornamentos da roupa. Os samaritanos usavam azul, os judeus usavam branco, nos ornamentos. Agora ela entende que Jesus é um profeta. Ela diz: eu não tenho marido. Falaste bem, já tiveste 5, o que você tem não é seu. Ou seja, você está vivendo um caso de adultério. Aí ela faz uma pergunta que parece que não tem nada a ver. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui, ou seja, em Gerizim. Vocês dizem que é em Jerusalém. Onde é que eu devo adorar? Você acha que ela estava fazendo uma pergunta do tipo assim: onde é que eu vou cantar música? Não. Adoração naquele tempo era levar um animal para o templo para pedir perdão a Deus. Compreende ou não? O que ela está dizendo é: o Senhor desnudou a minha vida e agora eu sinto necessidade de me acertar com Deus. Eu preciso correr para fazer isso. Onde é que eu faço isso? Aí Jesus disse: não é em lugar, não é em forma. Deus é espírito e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher então começa a ser desnudada por Jesus. E aí ela diz o seguinte, perceba o que ela diz: eu sei que o Messias há de vir. O que Jesus diz a ela, gente? Quem lembra? Eu sou que falo contigo. Então Jesus para ela começa sendo, recapitulando, um judeu, depois e agora o Messias. O que é uma conversão? Quando o próprio Cristo vai se apresentando de maneira progressiva para um coração, a ponto dele se mostrar o Salvador daquela vida. A ponto de que alguém compreenda que Jesus não é só um grande homem, que Jesus não é só um grande profeta, que Jesus não é um guru somente, como eles dizem, mas que Jesus é Deus encarnado entre nós. João capítulo 1, verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É o Deus que se fez carne e habitou entre nós de maneira salvadora. Aquela mulher sai dali, e o que faz, gente? Ela deixa o seu cântaro. Ela estava pegando água, o horário era meio-dia. Nem as mulheres da cidade queriam pegar água com ela. Meio-dia não era a hora de mulher pegar água. As mulheres pegavam água juntas. Você vai ver isso no episódio quando Eliezer encontra Rebeca com as outras mulheres tirando água. Ela está ali sozinha, mas Jesus a encontra. Então ela deixa o cântaro, vai à cidade dos samaritanos e diz: creio ter encontrado o Messias. Aquele monte samaritano que odiava judeu, agora correm, porque a mensagem daquela mulher é convincente ao extremo. Aquela mulher não sabia de teologia, aquela mulher não tinha feito curso teológico, aquela mulher tinha sido invadida pela graça de Deus. Da mesma maneira que Pedro vai dizer: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Agora ela transborda a graça, ela transpira a graça, e Cristo tem que ficar mais 2 dias naquela cidade, porque o volume de samaritanos que vai procurá-lo é grande demais. Dessa maneira, queridos, a gente começa a entender e a perceber que a verdadeira conversão se dá quando alguém compreende que é um grande pecador e se depara com Deus que é extremamente gracioso. Arrependimento é aquilo que gera conversão. Lágrima sem arrependimento é remorso. Atividade na igreja sem arrependimento é ativismo. Obediência a regras sem arrependimento é legalismo.
Mas quando o Senhor derrama sobre nós graça salvadora, então primeiro choramos, depois nos alegramos nele. Primeiro lamentamos quem somos. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Depois, bem-aventurados os que choram. Por quê? Quando reconhecem que são pobres de espírito, choram exatamente por aquilo que são. Concluo com aplicações finais. Primeiro, Deus nos chamou para fazer discípulos, não prosélitos. Você pode até convidar alguém para a sua igreja, sem problema nenhum. Mas não ache que isso é evangelismo. Vou convidar meu parente, vou convidar meu vizinho, bênção, é bom, faz parte do processo. Mas Jesus não te comissionou para chamar gente para a igreja, mas arrebatar pessoas do fogo para o reino. Portanto, não pense que o pastor da igreja é o evangelista mor. Deus também te deu uma missão. Cumpra! Ah, pastor, não sei falar, eu não sei. A mulher samaritana também não sabia. Mas ela foi invadida pela graça de tal maneira que foi convincente o testemunho que ela deu de sua conversão. Isso não significa que você nunca vai se preparar. Absolutamente. Segundo lugar, prosélito é alguém que é ao mesmo tempo religioso e filho do inferno. Quantos filhos do inferno há que frequentam igrejas, com o nome no hall de membros, tendo passado pelas águas, tendo participado de eventos, de atividades, estão ali anos e anos e anos, mas não conhecem um relacionamento profundo com Jesus. Prosélito é religioso. Prosélito bate cartão na igreja. Prosélito foi para o movimento X porque entendeu que no movimento X ele teria mais bênçãos. Prosélito é aquele que bebe da fonte do púlpito do domingo, mas chega em casa para ouvir as lambanças teológicas dos pregadores televisivos. Meu irmão, selecione a fonte que você bebe. Do contrário, sua vida vai ser uma bagunça. Se você ouve o evangelho da graça na sua igreja e chega em casa, pega copo d'água, galho de arruda, ferradura atrás da porta, mandinga gospel, sua vida é uma bagunça. Compreenda que o Senhor está te alimentando com águas límpidas da Escritura. Tenha critério, discernimento, não seja um prosélito, não seja um filho do inferno. Perceba que Deus está te levando graciosamente a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Terceiro, conversão verdadeira exige que paremos de servir as coisas do Senhor para servir o Senhor. Servir as coisas de Deus é consequência de servir a Deus. Mas não ache que trabalhar para o Senhor é conversão. Quarto, só convertidos geram mais convertidos. Vamos juntos? Só convertidos. A pesquisa do Instituto Moody revelou que 95% dos crentes nunca levou uma alma para Jesus. O que é isso? Será que somos uma igreja de prosélitos? Será que de fato entendemos que Jesus nos tirou do império das trevas para também arrebatar aqueles que lá estão? Esse é um tempo, queridos, de reflexão. Quero concluir com uma história real. Me mudei certa vez para uma rua próxima à igreja que eu pastoreava no Rio. E assim que me mudei, um vizinho colocou o lixo na minha porta. Aquele vizinho que te leva a orar mais. Eu orei. Eu disse: Senhor, dá-me o caminho do coração desse homem. Mais alto que eu,
um óculos bem esquisito, cabelos esvoaçados, mal encarado, morava sozinho, emocionalmente instável, truculento nas palavras. Senhor, dá-me graça. Comecei a pedir ao Senhor, dá-me o caminho. Belo dia ele apareceu na igreja e disse, quero falar contigo. Ainda bem que eu estava numa reunião, pelo menos não ia apanhar sozinho. Ele disse, não posso lhe atender agora. Ele disse, passa lá em casa. Estofei o peito, falei, deixa comigo. Só a graça. O que é que o senhor deseja? Ele disse, estou sabendo que estão jogando lixo na minha porta. Era ele que estava jogando na minha. Ele disse, olha, eu moro nesse prédio aqui em frente, segundo andar. Eu vou ficar de olho. Se eu ver alguém jogar lixo na porta do senhor, eu vou chamar a atenção. Porque isso não se faz. Deus mandou conseguir pontuar. Ele disse, eu estou indo fazer o exame lá no centro. Falei, que exame? Ele morava sozinho. Endoscopia. Quem vai trazer o senhor? Ninguém. De maneira nenhuma. Eu vou levar o senhor no meu carro. Porque esse exame não deixa as pessoas legal. Fica tonta. Você vai fazer isso? Vou fazer isso. Deus começou ali a tratar com o coração daquele homem. Ele variava um pouco. Conseguimos levar ele no shopping com a família. Uma das cenas mais inusitadas foi Asaf era pequenininho. Fomos a um parque de diversões. E o Asaf naquele aviãozinho e ele do lado, enorme. E o Asaf miudinho e o negócio rodava, girava. Para mim foi uma grande alegria. Começou a frequentar a igreja. Comecei a discipulá-lo. No meu seminário, cortava o cabelo dos internos. É um dom, uma habilidade que o Senhor me deu e eu usei. E aprendi isso. E eu vi o cabelo grande daquele homem. E disse, o seu cabelo está grande, posso cortá-lo? Você sabe? Eu falei, tu vai ver. Irmãos, ele se assenta na cadeira. E já estava finalizando, eu estava com a navalha na mão. E ele faz assim com o pescoço. E eu coloquei a navalha no pescoço dele para fazer a barba. E eu percebi que o Senhor tinha feito um caminho para o coração daquele homem. Compreende? Isso não é coisa que um homem pode fazer, a não ser trabalho do Espírito Santo. Aquele homem vai à igreja, converte-se a Cristo, é batizado. Viajo em férias, quando retorno, José Augusto tinha partido para a glória. Não fomos chamados para fazer prosélitos, mas para amar pessoas em nome de Cristo. Quantas vezes somos negligentes em falar de Cristo, mas Cristo está nos chamando para amar pessoas. E o nosso desejo não é ver esses bancos somente repletos, mas é ver as fileiras do céu se engrossando, para que naquele grande dia, quando Cristo vier buscar a igreja, possamos ser um só coral dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Convertidos, imperfeitos, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus.